falar um pouquinho com vocês. Bem, para a gente começar do início, queria trazer uma questão sobre o tema. A jornada digital começa no back-office. Será que está certo mesmo? Será que a jornada digital agora que a gente está acostumado não começa aqui? No app? Mas então por que a provocação? Bem, vamos usar uma analogia para ficar um pouquinho mais fácil para a gente dar o contexto aqui, o tom. Hoje, dia 12 de junho, também dia dos namorados, frio, tempo chuvoso, aquele dia especial, mas você vai chegar em casa provavelmente já mais cansado. E aí você está com vontade de comer aquela comida diferente agora, especial. E aí você vai abrir o app lá, por conveniência, um app que você está acostumado a usar para pedir alguma coisa que você quer, para você não ter que sair de casa. Daí você pede lá, menos de 1 minuto, o que você queria comer. Legal? Leva quanto tempo? Alguns segundos só? Você já tem uma ideia, já combinou ali com sua parceira, com seu parceiro. Em 1 minuto você pediu. Só que aí depois passam 10, 20, 50 minutos, 1 hora e nada. Aí depois de mais de 1 hora, chega o seu pedido. Errado. Aí agora você já não está mais só com fome. Você está irritado também. Qual é o ponto? O que falhou? Qual foi o problema? Será que o problema estava aqui? O problema foi o app? Foi o canal? Foi rápido, não foi? Foi tudo digital. Mas parece que ainda tem uma dor, um problema onde? Lá na cozinha. O que aconteceu depois que você fez o pedido. Por isso o ponto aqui é a gente trazer a discussão que a gente não pode pular esse cara aqui. Quando a gente fala em experiência do cliente, em transformação digital de uma forma mais ampla. E por que essa discussão ela é fundamental? Hoje, bilhões de dólares reais são investidos na experiência. Muito se fala em experiência do cliente. Talvez você já tenha ouvido bastante esse tema hoje aqui e uso de IA para isso. Mas muitas das vezes parece que a tradução disso, a solução é colocar um chatbot na ponta, que tenta entender o cliente. Legal, isso é importante. Mas isso significa o quê no final do dia? Eu digitalizo o meio, o canal. Mas e o que acontece depois? Depois do pedido, depois da solicitação? Como que eu faço com que essa jornada continue fluida? Então, a ideia aqui é a gente conseguir explorar como que a IA, ela de fato, ela consegue beneficiar esse cliente, não só lá no começo do processo, com o app bonitinho. É importante essa parte também, mas com o que vem depois. Afinal, como naquele exemplo, você pode ter até um tablet lá para pedir no restaurante, mas se a comida veio fria, se ela veio ruim, sua experiência foi por água abaixo. Então a questão não é só pensar em canal. Esse é o ponto aqui para a discussão. E olhando não só para o cliente externo, mas para o cliente interno também, que é ele que vai atender a solicitação e ele que ajuda tanto para que a experiência possa ser fluida como um todo. Então esse é o tom aqui do nosso papo. Bem, fazendo uma breve introdução, para quem não me conhece, eu me chamo Derek, eu sou fundador da BDM. O que me moveu, por que eu estou aqui hoje, né? O que me trouxe até aqui? Minha formação é técnica em desenvolvimento de software, e há 10 anos atrás, assim como hoje a gente aqui lê IA a cada, sei lá, 10 palavras, 9 eu acho que é IA aqui nesse grande evento aqui, no que a gente está tratando hoje. O lema era Big Data. Big Data, Big Data, dados são o novo petróleo. Beleza, mas ninguém abastece um carro com petróleo que saiu lá da petrolífera, não é? Então, como que a gente traduz esses dados em informação para alguém tomar decisões melhores, mais rápidas, de uma forma mais eficaz? Então, se pelo menos 80% dos dados que hoje tem nas empresas não são padronizados, ou seja, eles não estão lá na planilha, eles não estão em bancos de dados. Como que eu transformo isso em informação que eu consigo usar para decidir e rodar processos melhores? Então foi com essa inquietação que eu entrei, mergulhei de cabeça em empreender para ajudar a resolver esse problema, sobretudo na experiência que o back-office vai passar dentro da jornada do nosso cliente. E aí, vamos falar de que tipo de IA? Aquela IA que muitos agora estão com medo, a IA que acaba com os empregos, que vai dominar o mundo, exterminar tudo. Não.
Na verdade, agora o desafio e a oportunidade talvez seja de como usar a inteligência artificial de uma forma primária nos processos e como a gente introduz o humano de forma estratégica. Porque 10 anos tendo passado, o nosso poder de processamento, a quantidade de dados, a inteligência das máquinas aumentou muito. Mas a questão é como que você se beneficia disso para ganhar em processos mais rápidos. Então, com esse objetivo, que então fui empreender e trabalhar pela BDM. O que é o nosso objetivo principal enquanto empresa e organização, em parceria também com a RTM? Em promover a transformação através do uso da tecnologia e principalmente da inteligência artificial. A inteligência artificial como um motor dessa transformação, estando no centro, ali para a gente não subestimar a experiência, não subestimar a jornada ali do nosso cliente. Um breve histórico, né? Em 2018, a gente teve a oportunidade de participar de um desafio promovido pelo InovaBrá, do Bradesco. E naquele momento a gente não tinha IAs como a gente tem hoje, onde a gente vai lá, interage, faz pergunta e vê que a coisa funciona. Então o grande desafio era como conseguir usar a inteligência artificial para ler e interpretar documentos complexos, como documentos societários, contratos sociais, procurações, atas e estatutos. Ah, Derek, você está falando de OCR? Não, OCR eu consegui tirar o texto de lá, mas a questão é o que diz ali, quem pode fazer o que em nome da empresa. E essa é uma seara complexa, e essa é a dor que a gente ajudou a resolver. Por que a gente conseguiu vencer esse desafio? Além de muita gana, porque a gente não era empresa com mais dinheiro, nem com mais gente, obviamente. A gente concorreu ali com 25 Big Techs, talvez as que tenham os maiores stands aqui hoje. Microsoft, IBM, Cognizant, Stride, TCS, e a gente conseguiu focar no problema. Então, enquanto muitos estavam preocupados em rotular dados, criar supermodelos, a gente combinou o que a gente tinha de melhor de tecnologia naquele momento para conseguir aplicar e resolver aquele problema em específico. Depois, a gente continuou evoluindo a nossa solução e aí participou de outros desafios. Hoje a gente faz parte, por exemplo, do GenAI Lab e a gente também já resolveu outros desafios de outras indústrias, como, por exemplo, através do Cubo, do Itaú, relacionado à mineração, que é um problema de milhares de dólares. Como eu uso toda a base de conhecimento que está em documento, ela está arquivada, de que eu já escavei um lugar para eu não escavar de novo. E esse era um problema da Vale. Esse conhecimento não era, esses dados não eram tão acessíveis, não eram pesquisáveis. Quanto custa eu ir lá e fazer uma escavação para descobrir que eu já tinha feito, já tinha falhado, mas eu não consigo ver, eu não consigo tangibilizar isso. Esse é um dos desafios. Um outro mais recente, para não falar de todos naturalmente, foi da Fenasbac, um desafio de hiperpersonalização para o Banco do Brasil relacionado às minhas finanças. Bem, se vocês forem lá no stand, vocês vão ver como que a gente conseguiu agregar valor e aplicar IA para desbancarizados e para gerar uma jornada mais personalizada para os clientes do Banco do Brasil também. Um ponto importante na história, a gente não pode pular esse capítulo. A gente esbarrou com o grande Watson em alguns momentos. E como a gente venceu esse gigante? A gente se apaixonou pelo problema. Aqui a gente tem um grande oráculo, Watson, que não conseguiu ser rápido o suficiente e performático para resolver dores muito específicas. Quem assina pela empresa? O que esse fulano pode fazer? Quem é ele na fila do pão? Esse era o desafio. E esse é um dos problemas que a gente resolveu e a gente substituiu e venceu esse cara em pelo menos 2 bancos. Um laranja e um vermelho. Acho que isso aí é suficiente para a gente dar aqui. E por que a gente está trazendo também essa discussão falando do back-office? Já que a gente tanto ouve falar em experiência do cliente no app, na digitalização do canal. Porque, na verdade, na nossa percepção, o que tem acontecido hoje, se não em muitos casos de uso, é algo parecido com isso aqui. Veja se talvez você se identifica até com a experiência lá do início. Você tem lá um canal digital, touch, simples, sem interação, parece que não roda nada lá atrás. Mas aí na prática, tem um humano lá fazendo um monte de coisa. E aí que está a complexidade desses processos. E aqui, só para trazer um dado, o MIT Review publicou essa semana que pelo menos 40% das empresas que estão dizendo que agora tem IA embutida no seu software ou nos seus processos de negócio, na verdade, usam o que eles chamaram de pseudo-IA, ou pseudo-IA, pseudo-AI, que é gente rodando os processos. No final do dia, é o que a gente vê que é o que a maré
para onde está levando, e muitas empresas estão se perdendo hoje, no meio do caminho, nessa transição, ao invés de pensar na transformação do processo como um todo, ou em como eu penso ele para a máquina, onde o humano ele usa a habilidade dele numa etapa, no fundo, você digitalizar um app, um canal, e a experiência do cliente no final, ela não muda. Ela continua praticamente do mesmo jeito. Então é isso que a gente quer mudar. A minha provocação, se você é de um banco, de uma seguradora, você teria coragem de colocar uma placa, como um restaurante às vezes coloca, visite a nossa cozinha, para dizer assim, não, pode passar lá no back-office, ó, é limpinho, é tudo rápido, os processos fluidos, será? É um desafio, não é? Quem está aí no dia a dia sabe que a coisa nos bastidores é muito complexa. E é esse tipo de problema, é esse vespeiro que a gente gosta de entrar. A gente sabe que não é simples, mas talvez por não ter o vício das operações, até pela pouca idade que a gente tem, o nosso time também é bem jovem, a gente não tem medo de fazer algumas perguntas. Ok, mas por que isso é assim mesmo? E aí realmente provocar a mudança. E aí o que a gente se depara em muitos casos e que o cliente vê que no final ele tem um verdadeiro pesadelo na cozinha. Só que a fachada está lá bonitinha. Então a gente gosta de ir um pouquinho mais fundo para poder transformar de verdade. Afinal, esse não é um problema que a gente inventou. É o que o cliente espera. E o cliente é a gente mesmo. Hoje a gente não quer mais demorar dias para ter uma resposta negativa de alguma coisa. Se você não vai poder me dar o crédito, ok, me fala agora. E a corrida é pela velocidade. A questão não é se você dá o crédito mais barato ou só se você vai dar mais dinheiro. Mas a questão é, eu preciso de agora. Eu tenho folha para pagar. E aí, você vai me ajudar ou não? Por que não? O que não dá? Eu esperar 5 dias, 3 dias, para você me dizer, sabe aquela ata lá? Estava vencida. Aquela procuração não tinha lá o poder explícito, olha, pode autorizar. E aí já foi. E qual é o problema? Se você não fizer, se a sua empresa não fizer, o vizinho vai fazer. E ele vai ganhar como na corrida? É no tempo, é na velocidade. E como? Com tecnologia. Então a questão não é mais o medo de ficar para trás. É uma realidade que a gente tem agora. E aí, a escolha que a gente ainda pode fazer, eu vou transformar ou eu vou ficar aqui depois correndo atrás do prejuízo. Ainda dá tempo de realmente usar o que a gente tem aqui de melhor para transformar os processos. E para quem acha que é exagero, hoje a gente quer tudo tão rápido que a gente espera do banco a mesma experiência que eu tenho no fast food. Tem que ser rápido, eu não quero esperar. A gente está tão acelerado que a mensagem chega no WhatsApp por áudio. Eu não posso esperar para ouvir, eu transcrevo. E se eu ouvir, eu acelero, eu não tenho tempo para ouvir. Se ela for maior, então ponho no 2x, não é? E aí a voz da pessoa embaralha, não tem problema. Tá bom, já entendi, não é assim? A gente está imediatista. E essa não é uma questão que a gente consegue mudar. A gente pode mudar o que fazer para resolver essa questão. E como lidar com isso, essa ansiedade que é nossa. Então é natural que o cliente tenha uma expectativa diferente. Então não dá para pular a etapa do back-office. A gente precisa voltar lá na cozinha e mexer. Então é isso que a gente propõe como BDM com as nossas soluções. Afinal, só um app bonitinho não é suficiente. E para dar um exemplo, a abertura de conta PJ, o cadastro PJ, ele sofre muita fricção. Imagine para você abrir uma conta PJ num canal que já é digital pelo app. É para ser muito mais fácil, você concorda? Digite ali o número do CNPJ e agora, próxima etapa, documentação da empresa. Eu estou no celular, beleza? Aí eu tenho que mandar lá o documento agora da empresa, da sociedade. Beleza, eu vou lá, entro no site da Receita, dou um print no cartão CNPJ, mandei. É isso? Não, ele precisa do contrato social. O contrato social não está aqui. Não está comigo. Ah, tá fácil. Eu peço para o administrativo, para o financeiro, para o jurídico. Beleza, ele mandou por e-mail. E agora? Como que eu ponho aqui? Ah, eu vou abrir minha tela lá do computador, aí eu vou tirar foto, página por página do PDF. Essa é a experiência que a gente tem hoje. Parece simples? É digital isso aí? Ou é tipo digital? Então só digitalizar a interface não transforma, não muda de verdade. Então a gente tem que voltar uns passos atrás para fazer a coisa diferente, você concorda? Quer outra coisa mais maluca, e aí não é só no mercado PJ? Você tem uma ficha, você preencheu, e agora o que você precisa fazer? Imprimir. Assina e depois digitaliza de novo.
Então, a nossa provocação é sempre em como eu penso para transformar a jornada. E aí olhando ponta a ponta, end-to-end. Essa é a nossa proposição com uma visão mais complexa, mais completa também, é verdade. E a gente gosta de problema, senão a gente não tinha encarado tantos desafios ao longo dessa trajetória, né? E aí falando um pouco de problemas que a gente resolve, vamos aterrissar num caso que é um onboarding PJ. Dei um exemplo de como é a jornada em algumas instituições usando o app. Uma empresa do mercado livre de energia tinha o cadastro através de fichas em PDF, que é muito comum, principalmente nos cadastros PJ. Eles tinham só 3 fichas, às vezes alguns clientes têm mais. Cada ficha para um produto, beleza? Não parece tão complicado, então se eu sei o produto que eu quero, eu sei o PDF que eu tenho que preencher. Legal? Começou a primeira fricção aí. O cliente não tem clareza que produto ele precisa para ele saber que ficha ele preenche. Mas só que se ele não se cadastra, ele não é cliente, ele não tem produto nenhum. O ovo e a galinha. Ninguém pensou nisso? Esse era um problema, essa era uma primeira dor. Fricção. Beleza, vou lá preencher a ficha. Primeiro campo, ou um dos primeiros, NIRI. Alguém sabe aí o que é NIRI? Descobriu o que é NIRI, preenchi. Legal, e a documentação da empresa agora? Vou mandar por onde? Pô, PDF dentro do outro PDF, como é que faz? Voltei para o mesmo problema. Ah, eu mando por e-mail, legal. Um e-mail que vai para uma caixa, e aí se faltou, volta a pendência, aquela fricção que vocês já conhecem. E não é restrito a esse mercado. Antes fosse, seria um problema até menor para as instituições. Então, qual que é a nossa solução? Não é só transbordar tudo isso lá para o back-office, ou seja, legal, o app é bonito, foi fluindo para o cliente até a página 2. E depois isso vai cair numa pilha de trabalho para alguém sofrer, porque essa é a verdade. Para gerenciar a pendência numa cobrança extrema de prazo, cumprir SLA, mas com processo totalmente manual, que é praticamente impossível as duas coisas conviverem juntas. Uma proposta de solução onde a gente digitaliza o canal, sim, mas depois a gente acelera o back-office com, primeiro, um onboarding 100% digital, do começo até o final. E a nossa solução, ela não ajuda só o cadastro. Por quê? A questão não é só se você tem um cadastro mais rápido, mais fluido e sempre bonitinho, atualizado. Mas a gente sabe que a gente está no mercado e num cenário extremamente regulado, isso é bom. Mas isso traz uma complexidade adicional para a operação. Derek, eu tenho Bacen, CVM, auditoria, eu sei. Então a gente também faz as outras etapas no processo de onboarding, como por exemplo o background check. Quando a gente fala de background check também, um score jurídico. Porque o jurídico, ele não vai só olhar se, do ponto de vista de risco, se uma empresa tem 0 processos. Porque uma empresa, em geral, vai ter algum processo, ainda que seja trabalhista. Ela é um problema na minha relação? Para o banco? Talvez não. Então, como que eu separo lá no meio de uma grande quantidade de processos, para, por exemplo, saber que tem um ali, e não é pelo assunto, não é pela palavra-chave, é interpretando ali a decisão do juiz, o desdobramento, o andamento da ação, que eu tenho um problema, uma questão reputacional ali. Eu tenho uma potencial associação com crime financeiro. Uau, isso é um problema, isso precisa saber ontem. E aí não é sobre capacidade de me pagar, mas está pagando com o dinheiro de quem? De onde esse dinheiro veio? Então, esse tipo de inteligência que a gente agrega, onde a solução ela dá um score para isso, o que você não vai encontrar por aí. Segurança para nós é uma prioridade, então biometria e prova de vida. Na era das deepfakes, que a gente sabe que é um desafio, então a gente tem trabalhado fortemente na detecção de imagens e vídeos gerados por IA, e a gente tem um parceiro especialista nisso, que tem elevados níveis de acuracidade. E aí, o que não poderia faltar, só para deixar claro, tem outras etapas nessa esteira, mas a gente simplificou aqui para trazer os pontos principais. Assinatura eletrônica. Assinatura eletrônica digital de verdade. Então, em um ponto do processo, eu recebo um e-mail e faço assinatura pelo computador ou pelo device, usando o certificado digital ou não, aí depende do apetite e da parametrização da instituição. E do meu lado, como banco, como seguradora, como empresa, eu preciso entrar na plataforma, seja da BDM ou na plataforma de assinatura. Se eu já conheço o meu contrato, qual que é o sentido toda vez que eu tenho um cliente novo, eu ter que acessar a plataforma para assinar? Então a gente consegue também fazer assinatura automática, ou seja, delegar a um diretor, um representante legal, que tem lá poderes para isso, ou seja, ele pode usar até o certificado digital ou CPF dele, ou até CNPJ da instituição. E nessa etapa a assinatura vai ser feita de forma automágica.
Ele vai estar lá no almoço, ele não tem que ir lá, ô fulano, o comercial está lá, olha, eu tenho lá aquela operação, você pode aprovar e só falta você assinar. E quando o cara está de férias? E aí não lembrou de mandar, tem que mudar e tudo mais, a gente sabe a confusão que é no dia a dia. Mas a gente também não pode pular, então ninguém assina? Não é assim, tem uma questão jurídica. E aí a gente resolve isso com assinatura automática nesse contexto também. O que roda por trás da nossa solução? Bem, a gente evoluiu a nossa IA desde o início lá de 2018. Hoje ela já embarca mais de 200 modelos de IA generativa por trás. Então pense no Lois como uma IA das IAs ou alguém que consegue se consultar com várias IAs inteligentes. Então a gente está bem focado nessa aplicação e qual é a melhor solução, o melhor modelo para aquele problema que o cliente traz. Hoje ela fala mais de 50 idiomas diferentes, ela consegue suportar diferentes tipos de entrada, e quando a gente fala de documento, que é o que muitas vezes a gente ainda é associado a isso, e está tudo bem, porque é por onde a gente começou, e a gente evoluiu muito nesse sentido de entender documento despadronizado, interpretar o que de fato não é posicional, não está no lugar, tem o regionalismo, tem o juridiquês, não tem a palavra-chave para resolver o problema. Já tem uma boa quilometragem, hoje a gente já superou os milhares de documentos processados. E o que mais a gente olha? Uma das coisas que está hoje no nosso radar, que a gente está trabalhando, é na hiperpersonalização, que no fundo é entender a pessoa por trás do CPF. Derek, eu já ouvi falar disso aqui na Febraban, já teve um monte de pitch disso aí. Qual que é a diferença? Só para dar um exemplo, que tipo de informação a gente olha? Pense quando você não tem histórico de crédito daquele cliente. Você não tem transação. Pergunta para alguém aí, tá bom, e aí o que você faz nesse caso? Para inferir o perfil dele. Você já se perguntou como o nível de bateria do seu celular reflete o seu nível, o seu apetite de risco? Se você está com o nível de bateria muito baixo, todo dia, no meio do dia, tem alguma coisa aí rolando. Você não tem algum hábito já sobre isso? Então isso diz muito sobre o seu perfil. E tem muitas outras variáveis que a gente, às vezes, não se apercebe. E em conjunto com uma empresa israelense, especialista nisso, em psicologia, para aplicar IA, que a gente está fazendo esse trabalho e descobrindo coisas muito interessantes que a gente em breve vai lançar embutido no nosso produto. E aí pensando no PJ do Brasil, que é um CNPJ, mas que no final, quem que reflete o perfil daquele CNPJ? É o dono. Então é a pessoa que roda ali atrás. É isso que a gente vai conseguir ajudar a resolver também. Pessoal, eu geralmente gasto mais tempo na demonstração e menos falando. Mas aqui, precisava dar um pouco mais de contexto, vamos aterrissar um pouco no como a solução funciona. Vendo aqui na prática, a gente trouxe uma visão da nossa jornada de cadastro e também do back-office. Primeiro, um exemplo de jornada de ter ali o CNPJ, e a mágica que a gente precisa que aconteça é quanto a solução consegue pré-preencher todos os dados. Isso não é só razão social. É, por exemplo, essa seara aqui. Como eu capturo o documento da empresa em tempo real? Essa é uma das dores que a gente resolve agora. Porque aí eu tenho que saber, eu resolvi a questão de fraude e a questão de atualização. O cliente manda o documento, mas não é atualizado, não é o que está registrado. A gente resolve aqui. Como eu pré-preencho outros dados a partir de documentos? A gente resolve também. O clássico pré-preenchimento de CEP, que a gente já conhece, mas como eu aplico essa mesma inteligência para tantos outros casos de uso? É o que a gente faz também dentro da nossa solução. Aqui, quem que vai assinar a ficha, que é importante. Então, numa jornada simplificada de 2, 3, no máximo 4 passos, a gente consegue enviar todos os dados com validade jurídica. Ou seja, seguindo as regras da Constituição. Nós não estamos fazendo nada maluco. E você vai pensar, eu sou banco, não sou fintech, meu apetite de risco é diferente, eu sou mais... Eu sei. Por isso que aqui no back-office, a gente consegue, com enriquecimento de dados e com as inteligências que a gente tem, por exemplo, trazer aquele documento lá da junta, se o cliente ter que fazer aquele processo maravilhoso de tirar foto da tela ou imprimir para tirar foto, que não faz muito sentido. A interpretação de todos os dados dos documentos societários, firmas e poderes, quais são as regras de assinatura, quais são as exceções e vedações. A validação da representação aqui não é só dizer, tá bom, é esse fulano mesmo que tem poderes para assinar, então, ok, pode seguir. Mas explicar o porquê. E, por último, mais não menos importante, a formalização. Está tudo bem, posso ir na esteira automática, cliente recebeu um e-mail, clicou, assinou, compartilha ali a localização, faz o que ele tem que fazer de acordo com parametrizar. Isso é a nossa proposição de onboard PJ. É assim que roda.
Para dar um exemplo, numa fintech, a gente conseguiu... Eu não vou falar em quanto tempo eles levavam, porque é um processo tão diferente, gente, que é comparar laranja e banana. Hoje demora 2 minutos para a solução fazer análise do back-office, executar aquele checklist. A empresa está ativa, o documento é atualizado, o QSA bate, quem assinou é quem podia, e essa seara toda. Então imagina o potencial de ganho que isso pode trazer em outras instituições. Além do que melhorou a experiência lá no cliente da ponta, porque às vezes ele mandava o documento errado, não é porque ele queria fraudar, ele não queria fazer nada errado, mas é porque ele não sabe o que ele tem que fazer. E a gente embutiu o uso de APIs também no back-end que o cliente já tinha, gerando um impacto menor e um reuso maior do que ele tem também já desenvolvido. E uma parte importante, falando em segurança também, por que a gente também está aqui, em conjunto com a RTM? Onde isso roda? Esse é um ponto sensível, principalmente para instituições financeiras. Isso está disponível e saindo pela internet, rodando por aí, que é o medo também. Como eu uso essa tecnologia que é tão moderna, mas dentro dos modos de segurança de informação. A gente roda isso dentro da nuvem da RTM. E isso já roda num modelo homologado, seguro, que talvez o seu banco já tenha um relacionamento e a gente consiga usufruir dessa rede. Ou seja, uma rede dedicada a um canal fechado, o que dá muito mais segurança e robustez para rodar tanta tecnologia aqui que está embarcada, que traz não só inteligência, eficiência, mas de uma maneira segura e mais escalável. Bem, pessoal, espero que esse tempo tenha passado tão rápido para vocês quanto passou para mim. Já passamos aqui de 30 minutos. Vou estar à disposição aqui para a gente bater um papo, para a gente mostrar o que a gente tem de novo também, com mais profundidade, mais detalhes, tirar de repente alguma dúvida. E é isso, muito obrigado aí pelo tempo de vocês, foi um privilégio. Obrigado.